Olá, amados irmãos. É sempre um privilégio estarmos aqui, para falar da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre oração. O que é oração? Se todos nós sabemos que oração é falar com Deus, é contar para Ele aquilo que está acontecendo conosco, é falar para Ele o que nós precisamos, é agradecer, é reconhecer que o Senhor é poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Lá em Tiago 4:8 diz, vamos abrir a Bíblia em Tiago 4:8, nos diz o seguinte, que chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então aqui a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos nos achegar a Ele, porque nós sabemos que Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Ele é o Criador, Ele nos criou, Ele que nos fez. Lá no Salmo 139 diz que a nossa substância ainda estava informe, o Senhor já sabia tudo sobre as nossas vidas. Ele sabia como que ia ser meus olhos, minha boca, quantos dias de vida eu teria. Então, nós devemos nos achegar a Deus, porque Ele é confiável. Ele é um Deus que não mente. Ele é um Deus que faz maravilha. E o que Ele quer de nós? É que nos achegamos a Ele. Então, orar é ter essa certeza de conversar, de ter essa intimidade, de falar aquilo que só Deus pode resolver. Então, nós estamos hoje aqui para junto estudarmos a palavra do Senhor e saber que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que Ele atende às nossas orações. Então, irmão, por que é importante orar? É importante orar porque, assim como nós comemos, nós almoçamos, nós jantamos, nós tomamos café, para que a gente possa fazer as nossas atividades do dia a dia, como correr, como estudar, como trabalhar. Nós precisamos estar bem alimentados. Do contrário, nós não vamos resistir. Do contrário, nós não vamos conseguir fazer as nossas tarefas do dia a dia. Assim também, para a nossa vida espiritual, é necessário que nós tenhamos uma vida saudável. E para que nós tenhamos essa vida saudável, nós precisamos estar em constante oração. Orar, ela é essencial, ela é fundamental para a vida de um cristão, para ter uma vida saudável, para ter uma vida que você vai vir as tempestades, vai vir as dificuldades e nós vamos estar fortes, porque nós estamos em oração, nós estamos na leitura da palavra e aí nós vamos passar essas dificuldades com mais facilidade. Porque a Bíblia diz que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos ter aflições, nós vamos ter dificuldade, mas ela será muito mais fácil se nós colocarmos nos pés do Senhor. Então, nós vamos ver alguns benefícios que a oração nos traz. A oração, ela nos traz muitos benefícios. E um dos maiores benefícios é conhecer melhor o Senhor. Porque quando nós oramos, nós vamos conhecer melhor o Senhor. Sabemos que quando eu tenho um amigo, eu quero estar ali com ele, eu conto os meus segredos, eu falo aquilo, eu tenho aquela intimidade de contar tudo. Assim é Deus, quando nós temos essa intimidade, ou seja, estamos sempre em oração, estamos sempre lendo a palavra, nós vamos ter essa comunhão com o Senhor e nós vamos ter essa liberdade de falar, de agradecer, de reconhecer o quanto que Deus é bom. Mas nós precisamos. Então, é essencial que nós tenhamos esse aconchego, esse intercâmbio com o nosso Deus. Então, vamos ver quais são os benefícios, por que devemos orar. Primeira coisa que por que devemos orar é saber que Deus
ouve as nossas orações. Vamos abrir lá em Jeremias 33 e 3. O que que diz Jeremias 33 e 3? Ele diz o seguinte, Jeremias 33 e 3 diz o seguinte, Jeremias 33 e 3 diz assim: invoca-me e responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, a palavra aqui do Senhor está nos garantindo que para nós invocarmos. Se nós invocarmos, Ele vai nos responder e Ele vai nos mostrar coisas muito maiores do que aquilo que nós nem imaginava. A Bíblia está sempre dizendo isso, que o Senhor faz coisa além daquilo que nós pensamos e achávamos que era, o Senhor faz. E aqui na palavra do Senhor está dizendo para nós invocar, ou seja, para nós orarmos, para nós colocar confiadamente nele, e ele vai nos responder. Invoca-me e te responderei, e vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O Senhor está dizendo para nós essa noite que nós precisamos orar, invocar Ele, e Ele vai nos mostrar coisas grandiosas, coisas maravilhosas, mas nós precisamos invocar. Mas invocar de todo o coração, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor responde às orações, mas é quando a gente invoca, quando a gente confia, não só que as nossas palavras não sejam só de lábio, como lá em Tiago diz que nós devemos ser praticante da palavra. Aqui a palavra do Senhor está dizendo invocar, mas é de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, né? Como diz que nós devemos amar o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Assim também a nossa oração tem que ser uma oração realmente que esteja de acordo com a vontade do Senhor. Que é invocar com confiança, né? É invocar sabendo que o Deus que nós servimos pode responder. Muitas vezes Ele não vai responder daquela forma que eu pedi, mas Ele responde. Porque quando nós oramos, nós sempre pedimos segundo a tua vontade. E se é segundo a vontade dEle, Ele vai responder de conformidade com aquilo que é melhor para nós, irmão. Então, vamos invocar. Então, um dos benefícios de orarmos é porque o Senhor responde às nossas orações. Ele não é homem que minta, a sua palavra diz que ele responde. Então vamos viver a palavra do Senhor, vamos não só ler a palavra, mas vamos ser praticantes, vamos realmente acreditar no que a palavra do Senhor diz. Invoca-me e eu te responderei, e eu mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Então, um dos grandes benefícios é conhecer melhor o Senhor, e outro é que o Senhor responde às nossas orações. Outra maneira de como vamos... Outro benefício que nós devemos orar é porque o Senhor, Ele cuida de nós. Que maravilha, irmão, é saber que o Senhor cuida. E aí a gente tem vivido isso, dia após dia, nós sempre falamos, o Senhor cuida. Nós sempre uma gracinha, eu te agradeço porque tu cuida. E é verdade, só nós saímos da nossa casa, chegar até aqui, tanto cuidado que o Senhor já nos livrou, né? Cuidou de nós que viemos a pé ou de carro, e o Senhor cuida de nós. E lá em Pedro, em 1 Pedro 5 e 7, fala desse cuidado do nosso Deus para conosco. Deus cuida de nós. 1 Pedro 5 e 7 diz o seguinte, que o Senhor 5 e 7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que maravilha, irmãos. Aqui a palavra do Senhor está dizendo para lançar. E é muito mais fácil quando isso acontece, quando a gente realmente lança, quando a gente diz, Senhor, eu estou aqui, eu não sei resolver, eu não posso, eu estou ansiosa, eu estou preocupada, mas eu sei que tu podes. E o Senhor diz isso para nós, irmão, para nós lançarmos toda, não é toda. Nós sabemos que a Bíblia diz que nenhuma folha cai sem permissão de Deus. Ou seja, nada podemos fazer sem o nosso Deus. E Ele cuida de nós, basta nós confiarmos nele, como diz aqui
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabemos que o mundo ele está ansioso, né? As pessoas vivem ansiosas, sempre a gente tem ansiedade, mas a nossa ansiedade não pode ir além da confiança do nosso Deus. Nós não vamos resolver nada, apenas devemos, o nosso dever é lançar sobre ele as nossas ansiedades. Então, o Senhor, orar nos beneficia isso, a lançar nossa ansiedade, a lançar as nossas aflições na mão do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Outra coisa que por que devemos orar, irmão? Porque o Senhor, Ele livra-nos dos medos, dos temores, né? O mundo cada dia mais tem coisas e a gente fica com medo. E o Senhor livra do medo. Lá em Salmo 34:4, no Salmo 34:4, fala sobre o Senhor nos livrar de medo. Diz assim: busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus medos. Que maravilha, irmão. Saber que o Senhor livra de todos os nossos medos, de todas as nossas aflições, né? E aqui a palavra do Senhor diz, né, dos medos que nós temos medo como ser humano. E aí eu fico pensando, eu sou uma pessoa que tive muito medo. Eu quando criança, eu não conseguia dormir sozinha. E hoje eu moro numa casa só. E quando eu fui morar sozinha na minha casa, eu passei muitos medos, né? Como os irmãos sabem, a minha casa ali era, só de um lado tinha vizinho, do outro tinha pessoas maconheiras que vinham fumar maconha ali ao lado da minha casa. Então eu tinha muito medo, mas o Senhor tem me livrado, o Senhor tem me tirado. Eu continuo tendo medo, mas eu confio no Senhor. E o Senhor pode resolver tirar todos os nossos medos, sabendo que eu sou pequena, que nada, mas aí no Senhor eu vou, mesmo sabendo, tendo os meus temores, mas pro Senhor. Então, o Senhor que tirou os meus medos, porque hoje eu moro sozinha faz muito tempo, e mesmo assim, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem me livrado, o Senhor tem me respondido, como diz aqui a sua palavra. Eu tenho vivido o que a palavra do Senhor tem dito hoje, aqui nessa noite, irmão. Então, outro benefício da oração é que o Senhor, ele guarda nosso coração, ele nos dá a paz. Lá em Filipenses, vamos ler Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim, Filipenses 4, 6 e 7, diz o seguinte, que o Senhor, Filipenses 4, 3, 6 e 7, diz assim, não ande ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de vós as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É maravilhoso, irmão. Às vezes eu fico olhando. O Senhor tem falado profundamente com esse versículo comigo. Essa paz, eu sinto paz. E as pessoas que têm o Senhor Jesus têm essa paz. Meio de turbilhões de coisas. Isso não quer dizer que eu não vou chorar, que eu não vou sofrer, vou chorar. Mas mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das perdas, mas o Senhor dá a paz. Ele nos dá a paz. E ele disse que ele dá a paz que o mundo não dá. E nós sabemos que o mundo está correndo atrás de paz, querendo alegria, querendo isso. Mas ele não tem, porque quem dá a verdadeira paz é só o Senhor Jesus. O nosso Senhor é o único que nos dá a verdadeira paz. Essa paz que excede, que todo entendimento. Isso eu entendo assim que é tão grande que a gente não entende, mesmo diante de tantas coisas. A gente está lá, o mundo vê, né? Às vezes a pessoa está cansando tanto, mas tem aquela tranquilidade, aquela paz. Por quê? Porque quem deu a paz é o Senhor.
Isso é maravilhoso, isso é um benefício que a oração nos traz. Essa paz que excede todo o entendimento. E outra coisa também que a oração nos traz, irmão, a oração nos traz a misericórdia e a graça. Vamos ver lá em Hebreus 4 e 16. Hebreus 4 e 16 diz o seguinte, Hebreus 4 e 16 diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, que maravilha saber que aqui a palavra do Senhor está dizendo para nos achegarmos ao Senhor, que Ele vai nos dar, que Ele achegarmos confiadamente junto ao trono da graça, ou seja, a chegarmos em oração, confiadamente que o Senhor vai responder. E aí nós vamos achar misericórdia, nós vamos encontrar graças diante do Senhor. Isso é fantástico, saber nós termos essa liberdade de chegarmos de falar com o nosso Deus, de falar, colocar todos os nossos medos, nossa angústia, nossas preocupações. Sabemos que Ele vai responder, como diz aqui, confiadamente. Aí o Senhor vai ter misericórdia, nós vamos achar graça diante dEle. Portanto, irmão, a oração é essencial para o ser humano, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz que nós devemos orar sem cessar. E é verdade, a gente está sempre em oração, né? Às vezes está andando, Senhor nos livra, Senhor cuida, está no carro, está andando, está em casa. Mas nós também temos que termos esse tempinho aqui na igreja para estar também em oração. E nós sabemos, para sermos fortes, ser uma pessoa saudável espiritualmente, precisamos estar em oração. Precisamos estar com o nosso joelho, como nós vimos, dobre o seu joelho e limpar o seu coração. Dobre o joelho, porque o Senhor vai responder as nossas orações. Quando realmente nós estivermos de conformidade com o que Ele quer, que é segundo a sua vontade, confiando nele, sabendo que Ele resolve, que Ele cuida, que Ele livra dos nossos medos e que Ele nos dá a paz, uma paz que o mundo todo, o mundo que não tem Cristo quer. E nós temos esse privilégio por conhecer um Deus tão bom, um Deus tão justo, um Deus tão amoroso, um Deus que só quer isso, que nos acheguemos a Ele confiadamente, sabendo que Ele nos ouve, que Ele cuida e que Ele vai estar conosco todos os dias. E o Senhor nos abençoe, irmão, e que realmente possamos interiorizar isso, possamos entender que precisamos estar em constante oração, buscando do Senhor, porque só Ele pode todas as coisas. Amém?